Meus irmãos e minhas irmãs, nesse domingo as leituras, resumidamente, elas nos fazem uma pergunta: o que realmente vale a nossa vida? O que realmente vale a pena na nossa vida? Qual o bem que nós temos, pelo qual nós estaríamos dispostos a deixar tudo, a gastar a nossa vida por um bem? Qual bem na sua vida você daria tudo, você gastaria tudo, você venderia tudo para ter esse bem? Na primeira leitura, o rei Salomão, ele recebe de Deus uma oportunidade única. Olha o que Deus diz para ele: pede-me o que quiseres. Pede-me o que quiseres. Se Deus fizesse essa pergunta para você: pede-me o que quiseres, o que você pediria? Se fosse hoje, agora, nesse momento, não precisa falar agora para nós, mas no teu coração, o que você pediria para Deus, se Ele, assim como diante do rei Salomão, Ele dissesse para você: pede-me o que quiseres, qualquer coisa que você quiser? Quantos talvez pediriam: eu quero mais dinheiro, eu quero fortuna, eu quero um carro melhor, eu quero uma casa melhor, eu quero muitos bens, eu quero saúde, eu quero sucesso, eu quero segurança na minha vida, ou uma vida mais fácil, mais cômoda, que eu possa descansar, dinheiro no banco para que eu viva só de juros e vou só ficar em casa. Talvez muitos pedidos. Quantos pediriam talvez tantas coisas? Mas Salomão, ele pede algo diferente. Ele pede um coração sábio, um coração capaz de discernir entre o bem e o mal. E olha o pedido dele: Senhor meu Deus, tu fizestes reinar o teu servo em lugar de Davi, o meu pai, mas eu não passo de um adolescente, eu não sei governar ainda. Além disso, o teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar nem calcular. Dá, pois, a teu servo então um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar esse povo tão numeroso? Era uma missão grandiosa, o povo de Deus escolhido. E ainda mais Salomão, depois do reinado do seu pai Davi, que foi um rei que, apesar de alguns percalços na sua história, ele foi um rei que agradou a Deus e que fez coisas agradáveis a Deus. Então ele, adolescente, ainda sem saber governar, diante do mesmo povo que o seu pai reinou tão bem, ele diz: eu quero sabedoria para que eu possa discernir, que eu possa governar esse povo. E é interessante que Deus se alegra com essa escolha do rei Salomão, porque Salomão compreendeu que existe um tesouro muito maior do que qualquer riqueza nesse mundo, que é viver segundo a vontade de Deus. E quando ele fala isso, e ele faz a opção por isso abre o coração de Deus. Quando nós, diante de tantos bens desse mundo, diante de tantas riquezas que o mundo oferece, quando nós temos a opção livre de dizer: eu sei que tudo isso tem valor, mas eu quero o maior valor, que é a Ti, Senhor, que é amar-Te acima de tudo, que é amar a Tua palavra, que é amar os Teus mandamentos. Olha, isso abre as comportas de graças do céu. Isso é a chave. Sabe quando você vai abrir uma porta que tem um chaveiro enorme e você nunca acha a chave? Eu no início aqui, o Padre André me deu um molho de chave que toda hora eu testava todas para tentar abrir essa igreja, não sabia qual era. Às vezes é assim na nossa vida, nós não sabemos o que é que eu vou abrir, como é que eu vou abrir as comportas de Deus. Eu peço tanto. Olha, o segredo para que jorrem cachoeiras de graças do céu na tua vida, diante de todas as escolhas desse mundo, escolha Ele, escolha o Senhor. E por causa dessa atitude do rei Salomão, olha o que Deus fez para ele.
Dou-te, além disso, o que não me pediste. Já que me pediu o verdadeiro tesouro, eu te dou mais. Eu te dou riquezas que você não pediu. Eu vou te dar glória que você não pediu. E se andares olha isso aqui, e se você andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos durante a sua vida e o seu reinado, como fez o teu pai Davi, tua vida se prolongará. Vocês entenderam aqui? O rei Salomão pediu: Deus, eu quero os teus bens, os bens eternos, eu quero a sabedoria, eu quero discernir entre o bem e o mal, eu quero a tua graça para governar esse povo. Porque ele fez essa opção? O que Deus fez? Então eu te dou aquilo que você não pediu. Eu te dou mais, eu te dou o acréscimo, e ainda mais se você viver como seu pai viveu, vivendo, amando os meus mandamentos, eu vou prolongar a tua vida, eu vou te dar mais anos de vida. Você quer mais anos de vida aí? Quer? Claro, né? Quem não quer mais uns anos de vida, né? Viva escolhendo Deus em primeiro lugar. Você quer riquezas, bens necessários, não extrapolar, né? Pegar celeiros grandes, só riquezas acumulando, não, mas aquilo que é necessário para o teu bem, para o bem da tua família. Faça a opção de escolher Deus em primeiro lugar. Lembra que Jesus falou uma vez: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o que vai ser acrescentado? O mais. Salomão, ele escolheu o reino, e porque ele escolheu o reino, o acréscimo foi acrescentado: sucesso, riquezas diante do reinado dele, e ainda mais aumentou os seus dias. Claro que nós estamos aqui na parte boa de Salomão, mais à frente nós vamos ver que ele deu uns percalços no final da vida, mas agora ele escolheu bem. No mesmo sentido disso tudo, Jesus apresenta no Evangelho duas parábolas. Primeiro, um homem encontra um tesouro escondido num campo, e também um negociante que procurava pérolas preciosas encontra uma de maior valor, que era muito maior do que todas que ele tinha. Os dois fazem a mesma coisa, vendem tudo para possuir aquilo que encontraram. Olha, perceba um detalhe importante aqui nesse Evangelho. Jesus não diz que eles venderam tudo o que tinham com tristeza. Nossa, vou vender tudo, vou ficar sem nada, meus bens tão queridos, que eu acumulei com tanto tempo, nossa, esses bens aqui, e eles ficaram tristes. Não, eles venderam seus bens, e até o primeiro vende tudo cheio de alegria. Imagina a pessoa chegando na sua casa, vendendo a casa, vendendo os bens, vendendo tudo aquilo que ele acumulou, feliz. E por que ele estava feliz? Porque ele tinha encontrado um tesouro muito maior do que tudo que eles tinham. Eu até falei ontem, falando o contexto, naquela época, no Antigo Testamento, mas na época de Jesus, no Brasil também, em muitos lugares antigamente, que não tinha banco, né, para guardar as riquezas, para guardar o dinheiro, os bens. Muitas pessoas no campo, eles guardavam um cofre, numa caixa, e aí enterravam em algum lugar da sua propriedade que só ele sabia, ou ele, a esposa, ou algum dos filhos, e só eles sabiam onde aquele tesouro estava escondido, enterrado, talvez embaixo daquela goiabeira, talvez embaixo daquela mangueira, e só eles sabiam. Nesse aqui, aquele homem que estava arando o campo, arrendou aquela propriedade que talvez o dono já tinha morrido, mas o tesouro estava lá enterrado. Quando ele arou a terra, do nada encontrou aquele tesouro. Ele fez o quê? Vou vender tudo que eu tenho para ter dinheiro para comprar esse campo, porque aqui tem o maior tesouro que eu nunca tinha encontrado. Porque quando alguém encontra o verdadeiro tesouro, tudo mais que os nossos olhos contemplam ocupa o seu devido lugar, mas o maior tesouro, ele tem um lugar principal. E Jesus diz: assim é o reino dos céus.
O reino dos céus não é apenas um lugar para onde nós iremos depois da morte. Sim, vai ser um lugar diante de Deus, mas o reino de Deus, ele começa agora, hoje na nossa vida. Quando Deus começa a reinar aqui dentro, aí começa o reino de Deus. E aí quando Ele entra aqui e Ele toma o lugar que é dele, e Ele toma o centro da nossa vida, aí a nossa vida começa a mudar. Os nossos olhos vão começar a contemplar aquilo que nós não contemplávamos. Nós vamos começar a perceber que Deus é muito maior do que qualquer riqueza desse mundo, que Deus nos dá prazer maior do que qualquer prazeres que esse mundo pode oferecer, mas isso ele precisa estar no centro da nossa vida. Quando descobrimos que somos amados por Ele desde sempre, quando compreendemos que nossa vida só tem sentido porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança, e nós só seremos felizes quando estamos na sua presença. Deus, Ele nos criou assim, com uma marca dentro de nós, a sua imagem e semelhança, que nós só encaixaremos quando estamos nele. A nossa vida só será preenchida quando nós estivermos nele. A nossa alma só será saciada quando nós estivermos deleitando-se nele e nos seus preceitos. Então quem faz essa descoberta percebe que nenhuma riqueza, nenhum prazer, nenhum sucesso, nenhum bem desse mundo é capaz de preencher o coração humano. Por isso nós vemos muitas pessoas inquietas, tristes, abatidas, ansiosas, perdidas. Às vezes pessoas que perderam o sentido da existência. Às vezes dizem: eu não tenho mais sentido de viver. Por quê? Porque está procurando outros tesouros. Esqueceu que existe um tesouro que vai trazer todo o bem para a sua vida. Veja bem, o problema não é possuir muitas coisas, lembre-se disso. Jesus não está condenando quem tem muitas coisas, não. Mas o problema é quando essas coisas ocupam o lugar que é devido a Deus. Aí está o problema. Você pode ter muitos bens, você pode ter uma casa muito boa, você pode ter um carro muito bom, isso não é problema. O problema é quando tudo isso ocupa o lugar que é devido a Deus. Aí tudo muda. O negociante, o outro de pérolas preciosas, que ele já procurava, era um caçador de pérolas preciosas. Lá na minha cidade, em Campo Formoso, na Bahia, sabe como é chamada a minha cidade? A cidade das esmeraldas. Lá já foi, não sei agora, né? Mas já foi o maior comércio de esmeraldas, acho que do mundo, porque é mais no Brasil lá as pedras preciosas. E as semi-preciosas, lá muito ametista e tantas outras que eu não lembro o nome. Eu já vi lá na minha cidade pessoas que não tinham nada, de um dia para o outro se tornarem milionárias, porque acharam pérolas preciosas. Tem uma pérola preciosa que é uma esmeralda, a mais valiosa de todo o mundo, que eu acho que está em algum país da Europa. Ela foi encontrada lá na minha cidade. A pessoa que encontrou vendeu por um preço muito alto, só que ela valia muito mais, ela não tem valor, ninguém pode comprar essa peça, está num museu aí na Europa, porque ninguém pode comprar, é uma pedra que aos olhos humanos tem um valor incomensurável. Só que eu já vi muita gente lá na minha região, do nada, não tinha nada, gastou tudo para achar uma pérola e a encontrou, e ficou rico. Mas eu vi muitos desses ricos que ficaram, de um dia para o outro, também perder tudo. Por quê? Porque eles pegavam a riqueza que tinham conquistado e queriam achar mais, e aí furavam mais que tem as galerias, né? Embaixo da terra, do chão, da serra, para encontrar mais, e não encontravam, perdiam tudo, né? Esse homem aqui, o segundo, era um homem que procurava pérolas preciosas, e ele queria encontrar alguma maior do que a que eles tinham. Procurava e até encontrou. E quando ele encontrou essa de maior valor, ele disse: eu vou vender tudo que eu tenho, porque eu quero esta. É maior do que tudo.
Isso que Jesus está falando é aqueles que encontraram Deus. Quem acha que já encontrou tudo nesse mundo, dificilmente encontrará Deus. Mas quem continua procurando continuamente a verdade, como esse homem que procurava uma pérola maior, quem tem sede de algo maior, acaba encontrando Cristo, porque na realidade, quando nós vamos procurá-lo, Ele já começou antes a nos procurar. E quando nós tomamos a iniciativa de ir até Ele, Ele já está vindo até nós. E isso é o belo. Deus disse, Jesus falou: aquele que me procura continuamente, me encontrarás. Então, quando nós começamos a entender que o nosso maior tesouro é Deus, e vamos ao encontro dele, ele já se antecipou a vir até nós. São Paulo, na segunda leitura, ele dá essa certeza: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo concorre para o bem, seja as alegrias, mas também as dores e tristezas. Se eu estou em Deus, se Ele é o centro da minha vida, se eu escolhi Ele como meu maior tesouro, tudo vai concorrer para o bem, seja alegria, seja tristeza, seja vitórias, seja derrotas, tudo vai concorrer para o bem. Por isso, meu irmão e minha irmã, se você já optou por Deus, só que você está vivendo um momento de derrota e de tristeza, calma, não se preocupe, tudo isso vai concorrer para o bem em um momento, não se desespere. Às vezes nós queremos que tudo se realize no nosso tempo, porque está passando uma tribulação, o Senhor tira logo, mas talvez essa tribulação vai fazer uma revolução na tua vida e Deus está preparando. Só que calma, não tenha pressa se você está em Deus. Até aquilo que hoje não conseguimos compreender pode ser transformado por Deus em caminho de santidade. E o Evangelho termina com uma última parábola. Jesus compara o reino de Deus a uma rede lançada ao mar, que recolhe peixes de todo tipo. O mar, aqui na parábola, representa o mundo. A rede do pescador é a rede da igreja, que é lançada sobre todos, para pegar todos. Na rede que é lançada, a rede de Deus, ela pega pessoas que são santas, mas também pessoas pecadoras. Essa rede, ela vai pegar fortes, mas também fracos. Essa rede do Senhor vai pegar ricos e também pobres. Deus chama todos, a rede vai pegar todos. Ninguém poderá dizer um dia: eu não fui convidado, a rede não foi lançada sobre mim. Não vai poder dizer isso, porque a rede está sendo lançada há mais de 2000 anos, e essa rede já recolheu bons, maus, ricos, pobres, santos e pecadores. Mas veja bem, o pescador, quando ele vai e lança as redes e recolhe a rede cheia, ele traz a rede para a margem, né? E aí é o que Jesus vai falar no final. Quando chega na margem com essa rede cheia de peixes, ele vai separar os peixes que estão bons e os peixes ruins. Senta-se e recolhe os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos, Jesus diz. Os anjos virão, os pescadores, os anjos, para separar os homens maus dos justos. Lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Jesus nos recorda que Deus é infinitamente misericordioso, mas Ele também é justo. Hoje, nós estamos vivendo, é o tempo da misericórdia. É o tempo que as redes estão sendo lançadas para pegar todo tipo de peixe. Nós estamos ainda no tempo da conversão. A rede está sendo lançada sobre os perdidos também, para que se convertam. Hoje a rede continua aberta sendo lançada, mas chegará o dia em que cada um responderá diante de Deus pela maneira como viveu aqui, pelo que escolheu.
Escolheu os tesouros perecíveis desse mundo ou escolheu o maior tesouro? Lembra domingo passado qual era o evangelho? Joio e trigo. O que foi que ele disse? Os empregados falaram: vamos cortar o joio logo. Jesus disse o quê? Não, vamos esperar até a colheita. Na colheita vai ser mais fácil separar o joio do trigo. O joio será lançado fora, o trigo será recolhido para o reino. Essa parábola do pescador que lança as redes é o mesmo sentido. Vai lançar as redes, peixes bons e peixes ruins. No final, a separação vai ocorrer, os bons no cesto, os peixes ruins serão queimados. Isso nos leva a um questionamento hoje. Irmãos, não basta estar apenas na igreja, não basta apenas frequentar a missa, não basta dizer que somos cristãos, não basta dizer apenas que somos católicos. É preciso permitir que Deus transforme esse coração de pedra e transforme em um coração de carne que saiba amar. É preciso viver como verdadeiros discípulos de Cristo. O mesmo Jesus que nos convida a vender tudo para possuir o maior bem, o maior tesouro, também nos convida a deixar tudo aquilo que nos impede de permanecer no reino. Veja, o Senhor nos pede para deixar coisas para adentrar o reino, mas Ele também nos pede coisas que nós precisamos deixar para permanecer na graça, para permanecer no reino. Talvez Deus não está te pedindo para vender os teus bens, viu? Cuidado, não vá sair daqui e vender tudo que você tem, tá bom? Entendeu? Não vá chegar em sua casa: amor, vamos vender tudo que nós temos. Não é isso. Jesus está falando num sentido, em outro sentido, né? Talvez para uns, né? Como eu falei ontem, São Francisco, Deus pediu para ele deixar tudo, né? Até a roupa do corpo ele deixou. Mas para você, talvez ele não está pedindo isso. Mas talvez ele te peça para abandonar algo na tua vida da alma que está te ferindo, que não está te deixando, deixa Deus ser o centro. Talvez um pecado antigo que está aí proliferando. Talvez seja abandonar ressentimentos e pedir perdão para alguém que você precisa pedir perdão. Talvez você precisa dar o perdão a alguém. Talvez seja quebrar o orgulho, matar o orgulho e falar para um familiar: eu te amo, eu te perdoo, eu gosto de você. Talvez seja realmente colocar Deus verdadeiramente em primeiro lugar, porque o reino dos céus vale infinitamente mais do que qualquer sacrifício que possamos fazer. E eu termino com o salmo de hoje, porque o salmo de hoje é o próprio Davi, o pai de Salomão. E olha a beleza desse salmo do pai de Salomão. Quanto eu amo, Senhor, a vossa lei, a vossa palavra. É esta a parte que escolhi por minha herança. Davi está dizendo que, dentre todos os bens desse mundo, eu escolhi amar a tua lei e amar a tua palavra, ó meu Deus. E ele também afirma que a palavra de Deus e seus mandamentos vale mais do que milhares de moedas de ouro e prata. O rei Davi é o homem também da parábola que Jesus conta no Evangelho, que deixou tudo por um bem maior. Então, quem encontrou o verdadeiro tesouro, começa a pensar dessa forma como o rei Davi. E olha, Salomão, ele soube seguir até aí bem o seu pai. Deus disse: tu escolhe o que quiseres. Ele disse o quê? Eu quero escolher, mesmo que meu pai escolheu, amar a sua lei, amar os seus mandamentos. Olha que bonito isso, né? Quando um filho, olhando para as escolhas do pai, escolhe a mesma coisa que o pai escolheu de bom. Pais, pensem bem nas escolhas que você faz na sua vida, porque o teu filho está vendo as escolhas que você faz.
O rei Salomão viu o seu pai fazer boas escolhas, e ele, mais do que isso, o povo todo de Deus falava dos grandes feitos de Davi, o seu filho, e ele disse: eu quero escolher o que meu pai escolheu, Deus. Escolha Deus, e que seus filhos vejam as tuas escolhas, para que eles também sigam a mesma coisa que vocês. O exemplo, ele arrasta. O mundo, ele oferece muitas coisas preciosas, mas Jesus oferece o maior bem, a maior pérola. O mundo promete uma felicidade passageira, Cristo oferece uma felicidade eterna. O mundo passa, o reino de Deus, ele permanece para sempre. Feche os teus olhos. Eu quero pedir a Deus e orar por cada um de nós aqui. Ó Senhor Jesus, dai-nos a graça, a mesma graça que foi concedida ao rei Salomão, um coração sábio, capaz de reconhecer o verdadeiro tesouro. Senhor, dai-nos a sabedoria que tu deu a Salomão, para que nós possamos discernir entre o bem e o mal, entre aquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso desse mundo. Ó Senhor Jesus, que nunca troquemos a Ti pelas pequenas riquezas desse mundo que passam e que perecem. Senhor Jesus, que amemos as coisas do Teu reino mais do que tudo nesse mundo. Dai-nos o amor necessário para que nós possamos Te amar acima de todas as coisas. E Senhor Jesus, que ao chegar o dia em que formos recolhidos definitivamente na rede do reino, que possamos ser encontrados entre aqueles que fizeram de Ti o maior tesouro da sua vida. Que no dia final Tu possas olhar para nós e dizer: vinde benditos e benditas de meu Pai, porque escolheram o amor maior, que é o reino de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus